There is none like you, pure and holy one. You are all so true. From age to age you stand. Who can question you? And I will not forget how you've been so good. Graça e paz, amados em Cristo. Mais uma vez estou aqui, quero partilhar um conselho de irmão. Já tinha começado o vídeo, mas infelizmente aconteceu algum problema com o network. O vídeo não ficou gravado. Eu não consigo partilhar. Mas pronto, vou repetir a mesma mensagem que estava a dar há um bocadinho. Bem, eu a princípio, esta mensagem é uma mensagem, é um conselho com relação a muito dos nossos irmãos, né? Somos em Cristo, que pelo novo nascimento, o Espírito Santo concede dom a muitos. E no caso eu venho me referir ao dom de sonhos e visões. Muitos de nós temos essa graça de, por exemplo, vermos coisas que estão para acontecer, e também através de sonho vimos situações que estão para acontecer, outras situações que estão a acontecer na vida das pessoas. Deus nos mostra através de sonhos e visões, faz-nos saber espiritualmente sobre essas coisas. É só para dizer, amados, muitas das vezes eu acho que nós cometemos o erro de, por exemplo, no caso que nós temos um sonho com uma pessoa, um irmão, uma determinada pessoa que esteja a viver em pecado, ou esteja a cometer alguma coisa errada, ou então está para cair em algum pecado que está muito próximo dele, e Deus, então o Espírito Santo e a advertência nos traz em sonho e mostra-nos o estado espiritual da pessoa, através de símbolos, através de uma visão aberta, clara, literalmente expositória do que é que está a passar. E nós às vezes, ao invés de nós intercedermos por essa pessoa, nós muitas das vezes temos a tendência de julgar ou afastar-se dessa pessoa. Não, aquele irmão fulano está em pecado, está a cometer isso, está a fazer. Eu acho que este é um grande erro, porque o objetivo do Espírito Santo é lhe dar um sonho, uma visão com relação a um outro amado, é para a intercessão a favor dessa pessoa. Por quê? Porque na verdade ele está sobre um cativeiro, ou está sobre um ataque, que Deus quer que você interceda. Conforme ele vai fazer, vai trazer-te em sonho assim, visões, se calhar vai dar também a uma outra pessoa, muitas das vezes só vai dar mesmo a uma única pessoa, dependendo da relação que você tem com ela. Então há necessidade de nós intercedermos pelos santos quando vimos essas coisas. E não que nós devemos ser a acusar ou achamos que o irmão morreu. Muitas das vezes até temos o sonho de que o irmão fulano morreu, sabe? Temos às vezes, Deus traz em símbolo que alguém morreu, e nós no sonho ele nos faz saber, traz mais outros símbolos para explicar na verdade a que morte ele está a se referir. E nós vamos entender que não, a morte desse irmão que eu vi não é que ele morreu fisicamente, mas ele está sobre o pecado, ele pecou. Ou aparentemente apareceu um cadáver que está relacionado a essa pessoa. Tudo tem a ver com o pecado, amados. Tudo tem a ver com o pecado. Então há necessidade de que nós, amados, intercedamos pela vida destas pessoas e não julgamos-las, porque todos nós somos pecadores. Da mesma forma que Deus está a mostrar a este irmão que está nesse estado, a uma outra pessoa vai mostrar o teu estado. Mas o objetivo primordial do Espírito Santo é a intercessão pelos amados. Por isso é que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, diz que não cessai de orar pelos santos, quer dizer, devemos sempre interceder pelos irmãos. Amém? Então, e também deixar aqui claro, né, que os sonhos é onde nós encontramos simbolismo para ser interpretado. E essa interpretação tem que ser bíblica, e a palavra final da interpretação pertence ao Espírito Santo. Quando nós não estamos a compreender, devemos buscar o Espírito Santo para que nos esclareça o que é que realmente significa aquilo que nós vimos.
No caso de visão, muito contrariamente que muitas pessoas pensam que visão é quando você está acordado, vê, ou durante o dia, vês algo assim, fisicamente, supernatural, ou então dormes e acordas no meio da noite, sei lá, tipo como um anjo apareceu. Não é bem isso. A visão nunca carece de interpretação. A visão é clara. Deus dá literalmente o que se passa, ou te mostra tudo. Essa é a diferença. Pode ser de noite, de dia, olhos abertos, olhos fechados, é a visão. Agora, o sonho tem simbolismos. Deus não fala direto, Deus traz por símbolo, usa alegorias, símbolos, enigmas. Deus traz tudo para você ter que desvendar aquilo, e necessita realmente do Espírito Santo para poder interpretar. Muitas das vezes nós já estamos habilitados com certos dons, porque conhecemos certos símbolos através da palavra de Deus, que nós vamos poder interpretá-lo, mas sempre a última palavra pertence ao Espírito Santo. Agora, a diferença que existe nisso que eu estou a dizer, interceder pelos irmãos, é só uma que eu quero passar aqui. Quando Deus te mostrar que um determinado pastor está a pregar um falso evangelho, está apostatado, amado irmão, não perca tempo a orar por ele. A Bíblia diz que ele cometeu pecado de morte. Ele já blasfemou contra o Espírito Santo, está a pisotear o sangue da aliança, está a resistir o Espírito da promessa. Então você não precisa perder tempo por ele, mas ore para a congregação que ele está a tutelar. Agora, se ele ainda não se apostatou, está apenas a pregar o evangelho por erro, porque está a copiar de alguém, está a seguir alguém, e ainda não está lá no fundo do poço, Deus também vai lhe mostrar a necessidade de se interceder. Mas quando a questão é apostasia, é desvio da fé, falso evangelho, quando você vê um pastor está a pregar o evangelho da prosperidade, está a extorquir a igreja, a roubar dinheiro da igreja, estes estão aprisionados, porque estes já estão sob juízo. A Bíblia é bem clara em dizer que eles já estão, quer dizer, o apóstolo Paulo diz que foram selados com o selo como é que se diz? O selo de... como é que se diz? O ferro, selo de ferro quente. Quer dizer, ele diz que hot iron. Quer dizer, eles estão selados para a perdição. E ele já não tem volta, ele nunca vai se arrepender, porque o Espírito que nos convence do pecado e do juízo, o Espírito da promessa, já saiu dele. E ele agora está entregue a uma mente depravada através dos espíritos imundos que agora ocupam aquele lugar, que fazem a religião, que trazem os falsos ensinos, que lhe fazem ser ganancioso. Por isso é que ele tem o coração completo, há uma altivez, há uma resistência nele. Ele é soberbo, não consegue mais voltar atrás, porque ele já está sob juízo. Este é o que a Bíblia nos mostra. Então, a estes, deixa-os. Ora para a congregação que está sob tutela dele, porque ali estão os filhos de Deus, estão os santos do Senhor, porque eles estão espalhados por vários lugares. E estes que são os santos do Senhor, quando ouvirem a mensagem da verdade, eles virão sempre para a verdade. Eles nunca vão fugir da verdade. E também sabe dizer que estes amados precisam muito da nossa intercessão, precisamos de ser muito pacientes, porque é o Espírito Santo que nos convence, e esse Espírito está neles, esse Espírito é para conduzir-os cada dia que passa, para eles crescerem e entenderem o Evangelho de Cristo, como nós também entendemos. Não saias tu condenar, porque eu não ouvi o irmão fulano, eu vi ele está em adultério, vi ele, está em fornicação. Não é, a questão do Espírito Santo não é essa, é que você deve interceder, e se possível, dependendo da relação que você tem, pede direção a Deus depois da intercessão, que Deus vai te dar direção como você vai lidar com esse caso, porque o Espírito Santo já está em cima da situação. Então não seja você condenar a pessoa. Ali onde está, não julgueis para não ser julgado, porque você está a julgar alguém quando você tem um pecado que você acha que é o mínimo. Ele até pode estar a adulterar, mas o teu pode ser o mínimo. Pode ser o caso que você anda a desviar dinheiro na empresa, fazer coisas mínimas que você acha que é mínimo, mas é pecado. Então, tenhamos esse cuidado, amados. Tenhamos esse cuidado de julgar a vida das outras pessoas com relação à fé. Agora, a responsabilidade, quando falamos do ministro que pega o Evangelho de Deus, é diferente. Ali onde a Bíblia vem e diz que não perca tempo em orar por ele, porque ele cometeu pecado de morte. Isso lemos Hebreu. Ele resistiu ao Espírito da aliança.
Quer dizer, uma vez que ele já conhece a verdade, assim como os sacerdotes estavam. Por isso é que Jesus, ao falar com os sacerdotes, ele estava a condená-los. Ele estava a condená-los pela mensagem que estava a fazer. Por quê? Porque eles conheciam a verdade e mesmo assim eles adoraram mais a honra dos homens do que a de Deus. Então, é esta mensagem que eu queria partilhar convosco. Deus abençoe, tenha paz, uma bendita paz do Senhor. Dou aquele cantando o santo de Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo amado. Amém. Bye bye.